isso você pode ver o mundo despertar pra você. Olá pessoal, como vocês estão? Foi uma semana corrida, né? Uma semana de muito trabalho, mas eu acho importante no sábado ser uma semana de muito trabalho, que também a gente pode pensar que é uma semana de muitas realizações, né? Realizar é importante. E a gente começa a pensar o que é o realizar, o que é o desenvolvimento, o que é a evolução, né? Eu costumo pensar, e o mês passado a Sofia teve a formatura dela, né? A Sofia passou formaturinha do pré-primário e ela ganhou um anelzinho de formatura. Prometo para vocês, ao longo dos próximos programas, trazer algumas fotos, trazer algumas imagens de como que foi a cerimônia, né? E aí você começa a pensar quanto que ela está evoluindo, como que se evolui. E aí você vê uma dança que tua filha não fez tudo igual, uma ida ou alguma fala que ela não falou tudo igual, mas eu sempre festejo dela ter feito, dela ter dançado, dela ter falado. Isso para mim é uma alegria tão grande eu vê-la. E aí o pessoal vê a Sofia com uma beca e fala, ai, mas será que ela aprendeu tudo que os outros aprenderam? Eu costumo pensar assim, que ela não aprendeu tudo que os outros aprenderam, ela pode ter visto alguma coisa com um olhar diferente, ela pode ter aproveitado muito, ela pode ter ficado muito feliz de tudo que ela fez. Então, para mim, isso é evolução. Isso, para mim, eu vou festejar. E eu fiquei maravilhada, eu quero agradecer muito ao Bonadei pela formatura que deram. E eu estou maravilhada por tudo que a Sofia faz na vida. Cada dia que a Sofia evolui alguma coisa, eu vejo ela falando alguma coisa de uma outra forma, eu fico muito feliz e eu agradeço muito, muito aos profissionais que assessoram a Sofia e agradeço muito a Deus por me ter dado o privilégio de ser mãe da Sofia. Uma mãe de uma Sofia sem vergonha, uma mãe de uma Sofia arteira, uma mãe de uma Sofia que é uma criança maravilhosa. Bom, gente, quem tem acompanhado o nosso programa desde o começo do ano, nós estamos fazendo uma trilogia. Hoje termina a trilogia, que foram 3 programas que nós gravamos com o Adonis, com o Luiz e com a Nick. O Luiz e a Nick são estagiários da Comunicare, que é a clínica que a Fernanda e a Sofia vai. A Sofia agora está fazendo mais uma terapia lá na Comunicare, que eu agradeço muito. A Fernanda, enquanto uma das sócias da clínica, agradeço muito o apoio que vocês nos dão. E o Adonis, que é o professor do Luiz e da Nick na Faculdade de Guarulhos. Como vocês sabem, eu sou professora da Anhanguera e da FIG, mas claro, sempre bons profissionais, a gente sempre vai, não importa se é da Anhanguera, se é da FIG, importa que são profissionais, e enquanto a gente está no mundo inclusivo, enquanto a gente está na luta pela inclusão, por falar mais sobre as coisas que muitas vezes a sociedade não está vendo. Então aqui nós somos a Suíça, aqui nós vamos receber profissionais de todas as áreas e de todas as faculdades. Eu estava pensando, nós estamos falando de Suíça, e o Adonis, no programa no dia 12, ele se apresentou, ele é professor, ele é psicólogo, e ele é pai do Theo, que tem um aspecto do autismo. Mas aí a gente estava falando, eu ia te perguntar, pode ser até meio piegas, mas você já leu aquele texto? Você já viu aquele texto? Bom dia, bem-vindo à Holanda? Não. Não? Então tá bom. Então assim, uma das coisas que eu vou fazer, vocês já viram que nós já fizemos uma homenagem aqui para as mães, mas eu vou me permitir depois mandar o vídeo bem-vindo à Holanda para o Adonis e entender se ele gostou, se ele não gostou. E o bem-vindo à Holanda, eu não quero tirar a expectativa do texto, que é muito lindo, mas claro, é uma, como que fala? Uma viagem que a pessoa bolou a vida dela inteira. E ela sabia que ela ia para Roma, que ela ia para a Itália. Nossa, ela imaginou como que ela estaria na Itália, né? Ela ia ver o Coliseu,
ela ia ver, nossa, ela ia passear de gôndola, né? Ia ser aquelas coisas maravilhosas, né? E de repente ela planejou toda essa viagem, ela tinha certeza que ela ia, nossa, ela ia ficar maravilhada com tudo que ela ia ver. E de repente, quando ela está no meio da viagem, a aeromoça chega e fala para ela, bem-vinda à Holanda. Então quando você estava falando de todas as coisas que você planejou, da tua frustração, eu imaginei esse texto, então eu espero que você aproveite. Bem-vindo à Holanda. E todo mundo, eu acho que um dia vai ter que, eu sugiro que leia esse texto e todo mundo, de alguma forma, algum dia vai estar bem-vindo à Holanda. Pessoal, nesse programa que nós vamos tratar, vou pedir para eles novamente falar oi para vocês e tudo mais, a gente vai falar realmente do aspecto do autismo, não enquanto aula, pelo amor de Deus, não é essa a função do programa. O nosso programa é o quê? Eu tenho um filho e nós sabemos que na síndrome de Down tem algumas crianças que têm a síndrome de Down, tem o aspecto do autismo também. Então assim, uma mãe, acho que meu filho tem autismo, mas ele tem que ter um laudo. Então eu queria que nós conversássemos até para as mães que tem alguma suposição que o filho não está bem, alguma coisa assim, e depois a gente vai falar também de alguns métodos que a pessoa, quando está diagnosticada realmente autista, que o pai possa fazer e tudo mais. Então, Adonis, muito obrigada por continuar aqui conosco. Por favor, converse com o pessoal. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui. Bem, espero que vocês aproveitem, porque hoje a gente vai fazer um pouquinho mais diferente mesmo, como a Dani disse. A gente vai falar de um novo, aqui no Brasil, um novo método que tem de intervenção precoce com autismo, chamado método Denver, que tanto o Luiz como a Nicole, eles são estagiários dentro desse método. Tá, então antes disso, eu queria perguntar para vocês assim, eu acho que o meu filho está com alguma coisa diferente. O meu filho não está falando, o meu filho não está andando, meu filho faz métodos repetitivos. E, gente, também a gente precisa tomar cuidado, porque assim, um dia me falaram assim, será que a Sofia não tem autismo? Aí eu falei, mas por quê? A Sofia gosta de brincar com algumas coisas diferentes. Uma coisa que a Sofia gosta muito é uma chave. Se você der uma chave para a Sofia vai ficar com aquela chave o dia inteiro. Pode ser que a Sofia ainda bata a chave na tua cabeça, mas ela vai cantar tudo. Aí minha mãe falou, mas ela tá só com a chave. Eu falei, mãe, a gente precisa ter hora que relaxar um pouco. Claro, tem algumas coisas que a gente precisa ver que é diferentes. Adonis ou Luiz, quando a gente precisa ver isso e aonde que a gente faz? Porque me assusta muito. E quando a Sofia estava logo com 4, 5 meses, mandaram eu levar a Sofia numa neuro. E essa neuro falou assim, não precisa dar tanto estímulos, que eu nem vou citar o nome dela, não precisa dar tanto estímulos, porque realmente ela tem síndrome de Down, não vai fazer isso, e talvez se ela precisar de um remédio, a Sofia nunca tomou remédio. Então assim, a gente tem que também tomar cuidado, profissionais, né? Então assim, esse negócio de remédio, gente, um neuro mandou, vai em 2, vai em 3, você tem plano, você não tem. Vamos começar a ver isso, porque muitas vezes, né? Então, assim, achei que meu filho está diferente. O que eu faço? Bem, a primeira coisa é eliminar todas as hipóteses, né? Então, pelo Sistema Público de Saúde, a gente vai na UBS, marca o pediatra, e com o pediatra a gente já vai conversando e vai pedindo para ele encaminhar, tanto para o neuropediatra como para um psiquiatra infantil, se necessário, que geralmente é a última opção, né? Manda para uma fono, manda para um otorrino. Por quê? Muitas vezes é confundido com algumas outras coisas, né? Não só o autismo, como outros comprometimentos do desenvolvimento global da criança, né? Então, assim, por exemplo, uma criança que ouve 30% a menos, né, tem alguma dificuldade auditiva, ela já vai ser uma criança totalmente diferente. Ela vai ser uma criança muito mais sensorial, muito mais agitada, porque ela não enxerga direito, né? Assim como uma criança que tem uma perda visual também. Ela vai ser diferente, ela vai ter outros comportamentos que não é o esperado por nós, que tem toda a expectativa, né? Então, sim, limar todas as hipóteses, né? Então, a criança tem que fazer audiometria, tem que fazer um BERA, né, que é outro exame da fonoaudiologia, tem que passar numa fono, tem que passar no otorrino, tem que passar no neuropediatra, no psiquiatra infantil, se for necessário, e não só na UBS, você também tem outras opções dentro da rede pública, como o CAPS, por exemplo,
né? O CAPS ele pode realizar uma triagem, né? O CAPS é um sistema de porta aberta, então independente da demanda eles têm que aceitar, eles têm que fazer essa triagem, fazer esse acolhimento, mesmo que o tratamento não seja lá, seja em outro local. Então sempre tem que fazer isso, limar todas as hipóteses para daí sim você começar a desenhar um caminho para o desenvolvimento dessa criança. Tá, eu adorei o que você falou. Então assim, o BERA, esses exames, inclusive na UBS faz o BERA, você sabe disso? Não, geralmente o que acontece? Você vai para a UBS só passar pelo pediatra. Tá. E aí o pediatra ele vai te encaminhar provavelmente para algum centro de referência para daí sim fazer o BERA, audiometria, tomografia, eletroencefalograma, que geralmente são os exames primários para poder fazer o diagnóstico. Tá bom. Nesse encaminhamento todo, e assim, isso pessoal, não é, como eu falei, aqui não é uma aula, que são algumas dicas, mas quando a gente está na clínica, eu vou toda sexta-feira na Comunicare, e aí eu vejo umas mães falando assim, eu ainda não tive o laudo, o laudo é tão caro, ou é difícil eu conseguir esse laudo. É tão difícil porque você tem que fazer assim, vários exames, ou porque vamos supor, aí eu fiz o BERA, fiz o eletro, fiz tudo. Mesmo assim ele continua sendo difícil? É difícil. É difícil, principalmente na rede pública mesmo, porque você tem vários equipamentos dentro da rede pública que eles vão dar um aporte para, principalmente quando a gente está falando do espectro do autismo, ele vai te dar um aporte, enquanto outros que você sabe que poderia te dar, eles não podem atender porque é demanda de outro equipamento. Então, por exemplo, fonoaudiologia, né? A fono é muito importante, principalmente para o autismo precoce, né? Só que dentro de um CAPS você não tem um atendimento individual. Aí você tem o NIR, que é um núcleo de reabilitação, né? E quando chega lá nesse núcleo de reabilitação, que também é do Sistema Público de Saúde, eles não tratam autismo. Eles têm atendimento individual de fonoaudiologia, excelente, né? Só que eles não tratam autismo. Por quê? Porque é demanda do CAPS. Então essa questão do diagnóstico realmente é muito complicado. Então, por exemplo, às vezes é comum você ver um neuropediatra dando o diagnóstico do que um psiquiatra infantil. Principalmente quando o assunto é o autismo precoce. Por quê? Porque eles acham que, assim, não, a gente não pode definir aqui porque a gente ainda não sabe, tem muito que evoluir. Sendo que quando você vai para o convênio, você tem alguns psiquiatras infantis que eles dão o diagnóstico mesmo sabendo que não é autismo. Não, eu vou dar o diagnóstico mesmo sabendo que não é autismo, por quê? Para a criança poder ter acesso a todo o desenvolvimento, a todo o atendimento, mesmo ele falando, olha, pode ser que seja outra coisa, né? Por isso a hipótese diagnóstica, né? Então ele faz esse remanejamento de diagnóstico, de hipótese diagnóstica para a criança poder ser assistida. Senão você fica nesse limbo. Então, Adonis, e é uma das coisas assim que eu costumo falar que eu não sou, talvez eu poderia ser mais uma ativista. A gente vai brigar muito por políticas públicas, a constituição da Associação Minha da UEUP também vai ser por isso, mas eu costumo falar que eu admiro muitas mães autistas, porque assim, muitas coisas, e eu enfrento muito essa barreira, muitas coisas que um autista tem já como direito adquirido, um Down não tem. Uma das brigas que a gente tem é a TO, a única coisa que hoje eu faço pelo convênio é terapia ocupacional. E o que acontece? A TO, um síndrome de Down, só tem direito a 15 sessões no ano, 10 a 15 sessões no ano. Enquanto um autista, ele tem direito a 40 sessões no ano. Então eu fico indignada porque falam que a síndrome de Down não tem grau, tem estímulo. Mas o estímulo, 10 sessões no ano. O que são 10 sessões no ano? Então é uma coisa assim de política pública. E aí uma coisa, não, então vamos dar um diagnóstico que ela pode ter um comprometimento mental, ou alguma coisa que lá no CIDS da vida, né? Que sai, vai para o F, não sei o raio que o parta, porque aí o F é a Agência Nacional de Saúde, a ANS, então isso ela pode. Então, que absurdo é esse? A gente paga tanto imposto como outra e tem que ter esse estímulo. Então,
são umas coisas que eu fico indignada. E uma coisa também que eu achava, porque o autista ele tem direito a uma bolsa adquirida, né, a partir do momento que ele tem um laudo. Então eu também falo, será que é por isso que é tão difícil? Porque parece que o governo é obrigado a custear alguns estímulos, algumas questões. A gente não vai falar disso aqui. Quem realmente acha que o filho tem autista, procure os direitos. A gente sabe que tem esse direito, diferentemente da síndrome de Down, que isso a gente não tem. Então a gente vê. Mas aí, tudo bem, eu tenho um laudo que meu filho é autista, então eu tenho que procurar o desenvolvimento dele. Isso na rede pública, ela tem esse atendimento? Porque aí você falou para mim, o CAPES, aí o CAPES são sessões coletivas. Em grupo, O NIR não atende autismo porque é do CAPES. E aí, o que a mãe faz? Além de chorar um pouquinho. Olha, geralmente a mãe, o pai, enfim, os familiares, eles passam esse, vamos colocar no português, claro, esse perrengue, né, do atendimento ao filho, quando ainda está nesse limbo, né, quando não, o psiquiatra fala que não, o psicólogo fala que sim, às vezes a fono fala que não, que sim, mas o neuro fala que não, então fica esse limbo. Com o diagnóstico dado, quando fecha de fato o diagnóstico, quem geralmente faz o diagnóstico é o psiquiatra ou o neuropediatra, né? Eles têm o poder para isso. Dado o diagnóstico, aí sim, aí se abre um leque de possibilidades. Então não fica só no CAPS, né? A criança pode ir para o CAPS, às vezes ela é encaminhada para a ACD, dependendo do comprometimento dela, encaminhada para a PAI, né? A PAI faz um excelente trabalho, né? Só que, por exemplo, para você chegar na PAI, você tem que estar o diagnóstico. Sem o diagnóstico não é atendido. Assim como também você tem a rede SER, né? Que é dentro desses centros de referências, é um centro de referência de reabilitação, que tem um trabalho de fono, também tem trabalho de TO maravilhoso, só que assim, para você poder passar por esse atendimento maravilhoso, você tem que estar com o diagnóstico, tem que estar lá o CID, F84. Esses Fs da vida, porque o da Sofia não é F, muitas vezes, qualquer direito, e assim, eu fico indignada, assim, a gente se aceita, porque precisa aceitar, mas eu aceito com uma indignação, porque muitas vezes até direito de isenção de impostos, algumas coisas, tem que colocar associado a um outro CID que não é o da síndrome de Down. E isso é por isso que eu falo, muitas vezes não quero ser nunca política, isso com certeza não, mas com certeza vamos brigar muito por políticas públicas, que eu acho que isso é um absurdo. Mas, ufa, passou o desabafo. Agora sim, tenho o laudo e tudo mais. Então, eu tenho uma criança e eu sei que vocês estavam falando desse método Denver, que quanto mais cedo, dá um resultado melhor. O que é? Muitas vezes as escolas, nós estamos falando que nós estamos aqui com o Luiz e com a Nick, enquanto os estudantes de psicologia, e esse método você faz um curso fora. Como que funciona, Nick? Primeiro, o método Denver é um modelo de intervenção precoce, né? São alguns níveis de curso. O primeiro é o curso introdutório, que pode ser feito por pais, profissionais da área da saúde e quem se interessar, porque é mais ou menos explicando como funciona o método, né, os objetivos. Depois é o avançado, né, que é só por profissionais mesmo da área da saúde, psico, terapeuta ocupacional e o fono, isso. E aí, nesse método, eu fui fazer ano passado o básico lá em Florianópolis e depois, no meio do ano, eu fiz o introdutório em um instituto bem conhecido lá em Florianópolis, né? E aí, a clínica, nós temos 2 pessoas em processo de certificação no método, né? Que elas vão poder supervisionar, elas já podem supervisionar, que é quem me supervisiona o Luiz. Quer falar alguma coisa sobre... Não, o que eu queria saber é o seguinte, tá bom, esse método vai, assim, auxiliar as crianças a aprenderem melhor, a alfabetizar melhor. O que efetivamente faz? Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga, Thaís, você está devendo uma visita aqui e você vai nos ajudar. Ela é neurocientista, ela é professora na Anhanguera, eu a conheci recrutando-a
E eu sei, o pai dela tem escola, ela é neurocientista, ela lida com ecoterapia, ela tem pacientes no Einstein e tudo mais. E eles têm um método da escola que eles aplicam para todos os estudantes, mas principalmente estudantes com deficiência intelectual, que é como alfabetizar as crianças. Isso pode ser usado em bebês, que alfabetiza bebê com 1 ano e já está sabendo ler. E é uma forma rápida, né? Eles têm uma escrita de forma diferente, uma escrita em vermelho, que são placas, coisas assim de 5 segundos, você não fica lá, ó, repete, como a gente decora da tabuada. O que ele faz, efetivamente, assim, para leigos mesmo, para ignorante que não sabe nada, como eu? O que é então, isso? Esse modelo nós usamos mais no ambiente da criança. Então, por isso que o modelo Denver tem uma carga horária um pouco maior do que os outros métodos de intervenção, porque nós utilizamos dentro do consultório, em casa e na escola. Então, é uma equipe bem grande que acompanha. Então, é uma estimulação no ambiente, né? Então, nós utilizamos jogos, justamente para esse desenvolvimento. E o porquê o precoce, Dan? Porque é quando a criança está em desenvolvimento. E por isso eu, Nicole, acho tão importante o laudo. Porque, infelizmente, as pessoas só conseguem o direito com o laudo, né? Então, por isso eu acho importante o laudo, porque quando a criança tem 1 ano e meio, 2 anos, a gente consegue ter essa estimulação um pouco mais efetiva. Porque quando a gente fala em estimulação, né, precoce, e assim, muitas vezes, assim, a gente tem um erro, né? Tudo a gente quer se culpar na vida, né? Então, tem hora que eu falo assim, será que se eu tivesse feito alguma coisa antes com a Sofia hoje estaria melhor? Será que eu não usei pouco as estimulações? Então, assim, eu acho que primeiro a gente não tem que ter culpa, né? A gente cada vez tem que estimular muito mais, né, o ser humano. E aí eu vi esse método que a gente vai usar com a Sofia. A Sofia agora vai ter uma professora diária em casa e a gente está procurando, a gente vai fazer fichas, que a gente vai plastificar isso, né? E é uma coisa que você pode usar com o teu filho em qualquer momento. O teu filho não precisa ter Down, eu não sei como é realmente o método do Denver, mas tudo que você estimular, né, é maravilhoso, né, Luiz? O que você acha, o que você daria para uma mãe? Eu não tenho esse laudo. E a mãe ainda não fez. Então, claro que a gente não vai substituir o método. Mas uma dica, o que seria uma coisa de estimular uma criança que você acha que... Luiz, Adonis, o que vocês acham? Bom, Dani, primeiro a questão do método Denver, né, é interessante a gente, enquanto estudantes, falar sobre, porque até na universidade é algo pouco se falado, né? Então, quando iniciei o estágio na Comunicare com a Fê, Fernando, obrigado por me supervisionar, uma ótima supervisora, não conhecia o método e fui aprendendo e fui vendo o quão ele dá resultados efetivos, né, para o desenvolvimento desta criança. E aí ele realmente estimula, então nós estamos ali interagindo junto com a criança, brincando no mundo dela, né? Então ela traz o mundo dela para a gente entra nesse mundo e se diverte junto com ela, estimulando todas as questões. E aí se divertir no sentido de aprendizado, porque a gente não vai só brincar com a criança, lógico que não, né? Nós fazemos as atividades junto com elas, estimulando. Então estimulando a questão dela falar, de ela interagir, de ter trocas de olhares, de ter toda essa interação social, né, de solicitar uma demanda, de brincar. Então, olha, a criança te pegar para brincar, né, para uma criança do espectro autista fazer isso com outra pessoa, é um desenvolvimento, um estímulo muito grande, né? Ou seja, ela está te proporcionando entrar no mundo dela, uma coisa que é muito difícil de acontecer. E o Denver traz isso muito. Então, é muito bacana. Nós falamos que o coração do Denver é a motivação da criança. Porque quando a criança está motivada, ela aprende mais rápido. Adonis, uma das coisas que a Fê de vez em quando faz, ela faz umas sessões e a Sofia passa com ela com a fono e muitas vezes tem um amiguinho da Sofia. E no começo ela me mandava foto, e eu acredito que ela manda para o amiguinho da Sofia também, e eu falava assim, é legal, porque a Sofia tem isso, a Sofia é a entrona, né? A Sofia quer abraçar.
E até umas coisas, tem hora que é constrangimento. A Sofia nem conhece, já vai, abraça, pega, né? E lá, principalmente no comunicar, muitas mães acham estranho, né? Porque é totalmente diferente. E aí eu estava ouvindo vocês falar e vendo umas mães que as mães falam assim, ó, ele só deixa a Sofia fazer isso com ele. E é engraçado isso, né? Quem não sabe, então assim, se um autista te propiciou que você até toque ou abrace, isso tem que ser comemorado, né? E eu, a princípio, eu não fazia isso. E de repente eu vi a mãe rindo tanto, e ela falou assim, ó, com a Sofia ele fez. Então, é diferente, né? Então, vamos mais estimular e vamos tentar que eles tentem ou deixem a gente adentrar esse mundo, que é um mundo maravilhoso também, né? Adonis, já estamos terminando, já estão falando ali que está terminando. Desses 3 programas, o que deixar de mensagem para uma mãe que o filho está agindo meio diferente? Não se desespere. não se desespere de jeito nenhum. Procure todas as ajudas possíveis. E por mais que você ouça todo tipo de pitaco, de hipótese, de ideia, de sugestão, de conselho, só o seu coração vai saber como você tem que tratar teu filho. Você atende em alguma clínica? Atendo. Então depois eu vou deixar na página o contato do Adonis, tá bom, gente? E aí, se alguém quiser conversar, a gente vai deixar o contato. Nick, uma mensagem? Como o Adonis disse, não se desespere, mas procure profissionais. Luiz? Bom, a minha mensagem entra de acordo também com a Adonis e também a questão que você falou, né, Dani, das lutas pela saúde pública, né? Então, de nós nos engajarmos mais nessa luta para que possamos, de fato, fazer essa inclusão acontecer, tirar do papel e ir para a prática. Pessoal, tirar do papel e ir para a prática. A gente está com um governo novo, a gente espera sempre exigir mais de políticas públicas, mas eu acredito que cada um tem que fazer a sua parte. Claro que a gente, a gente age quando, como dizia meu pai, a água bate na bunda. Mas, gente, presta atenção, pode bater na tua bunda a qualquer momento. Então, vamos ser muito mais proativos. Muitas vezes a gente só vai tomar uma atitude quando realmente a água está aqui. Ou quando chegar aqui já é muito tarde. Então vamos todo mundo lutar pelos direitos de todos, né? As minorias estão aí para serem vistas. Vamos fazer parte disso. O mês da síndrome de Down é março, do autismo é abril. Em abril eu vou convidá-los para vir aqui para a gente fazer um programa muito bacana e para a gente também brigar por isso. Vamos brigar sempre. Brigar de uma forma amorosa. Brigar exigindo nossos direitos. A gente precisa mudar isso, tá bom? Muito obrigada pela audiência. Quem faz o programa são vocês. Bem-vindo ao maravilhoso mundo do cromossomo 21. Bem-vindo ao maravilhoso mundo da síndrome de Down. A minha Down é up. Um beijo. Março você pode ver o mundo despertar pra você.